Olá, amigos e amigas do canal Universo Numérico. Sejam bem-vindos a esse mundo fabuloso de Esopo. Muito antes dos livros impressos, papiros, os gregos já aprendiam lições de moral e ética através de fábulas. E o maior nome desse gênero naquela região era Esopo. Conta-se que ele foi escravo, foi libertado, e ele usava essas pequenas histórias para transmitir valores éticos à população e até para integrantes da nobreza. Então, para trazer até vocês esse conteúdo, vamos iniciar uma sequência de pequenos vídeos com rápidas histórias, As fábulas geralmente são curtas, para que vocês tomem contato com esse interessante gênero literário que serviu inclusive de base para a educação de gregos e romanos. Vamos lá? Bom, pessoal, hoje, como é o primeiro episódio, faremos a leitura e comentário de 3 fábulas. Vamos à primeira. O Galo e a Pérola. Certo dia, um galo ciscava a terra à procura de algo para comer. Talvez uma semente, um verme, qualquer coisa que matasse sua fome. De repente, algo brilhou entre a poeira. Era uma pérola. Ele a observou, admirado com o brilho, e disse: "Se ao menos tu tivesses sido encontrada por um joalheiro, ele saberia o teu valor. Mas para mim és inútil. Preferia 1000 vezes um grão de cevada do que esse enfeite sem gosto." E sem pensar 2 vezes, continuou sua busca por comida. Moral da história: nem tudo que é valioso tem utilidade para quem não sabe reconhecer seu valor. A pérola é um tesouro, mas, para o galo faminto, não passa de um objeto inútil. Essa fábula nos lembra que o valor das coisas depende, muitas vezes, da perspectiva e da necessidade de quem as encontra. Quantas vezes desprezamos ideias, pessoas ou oportunidades simplesmente porque, no momento, não atendem aos nossos desejos imediatos? Saber reconhecer valor além da utilidade é um sinal de sabedoria. Será que você está deixando alguma pérola passar despercebida? O Lobo e o Cordeiro. Um lobo estava bebendo água em um riacho, quando viu um cordeiro mais abaixo, também se saciando. Com um olhar feroz, o lobo se aproximou e gritou: "Como ousa sujar a água que estou bebendo?" O cordeiro, assustado, respondeu com humildade: "Senhor, estou mais abaixo. É impossível que eu esteja turvando sua água." O lobo rosnou impaciente: "E ainda me responde, insolente? Há 6 meses teu pai fez o mesmo comigo." "Mas, senhor, há 6 meses eu nem era nascido." "Pouco importa. Tu estragaste meu campo comendo meu pasto." "Também não é possível, ainda nem tenho dentes," disse o cordeiro tremendo. O lobo então se calou, avançou e o devorou. Moral da história: o injusto não precisa de motivos, apenas de pretextos. Essa fábula revela como a razão é inútil diante da força de quem não busca justiça, mas apenas um álibi para agir com crueldade. O cordeiro representa a inocência, a lógica, a tentativa de diálogo. O lobo encarna o poder arbitrário, que já decidiu o destino do outro antes mesmo de iniciar a conversa. Quantas vezes na história e na vida vemos os fortes acusarem os fracos com argumentos falsos só para justificar seus atos? A pergunta que fica é: estamos sendo cordeiros calados ou lobos disfarçados de razão? O lobo e as ovelhas. Durante muito tempo houve uma guerra entre os lobos e as ovelhas. Apesar de mais frágeis, as ovelhas sempre saíam vitoriosas, tudo graças à proteção dos cães. Cansados de perder, os lobos propuseram um acordo de paz. Prometeram entregar seus filhotes como garantia, contanto que as ovelhas se comprometessem a entregar os cães. As ovelhas, movidas pela promessa de tranquilidade, aceitaram. Os filhotes dos lobos foram levados para o redil e os cães foram entregues. Mas, à noite,
os filhotes começaram a uivar alto e com insistência. Ouvindo os gritos, os lobos adultos acreditaram que as ovelhas haviam quebrado o tratado. Tomados por fúria, atacaram imediatamente. As ovelhas tentaram se defender, mas sem seus cães, não tinham como resistir. Foram facilmente massacradas. Moral da história: essa fábula é um alerta sobre o perigo de abrir mão da própria defesa em nome de promessas vazias. A ingenuidade das ovelhas em confiar nos lobos custou-lhes a própria sobrevivência. Ao entregar seus cães, símbolo da vigilância e da força, trocaram segurança por uma falsa paz. Na vida, nem todo gesto de conciliação é nobre quando parte de quem já mostrou intenções hostis. Confiar em palavras de quem lucra com sua fraqueza é caminhar rumo à própria ruína. Você tem entregado seus cães em troca de que tipo de paz?